toda a proposta de ensino na área da língua portuguesa do Instituto Alfabeto, desde a educação infantil até o 5º ano, está baseado na ciência cognitiva da leitura e, no caso específico da educação infantil, baseado na psicologia do desenvolvimento infantil. É importante destacar duas questões nesse currículo. Primeiro, é preciso aprender a ler e depois é preciso ler para aprender. E para que você possa aprender a ler, a primeira questão que você precisa desenvolver são os fundamentos, né? São as habilidades fundamentais. E a primeira delas se chama familiaridade com livros. É preciso que a criança entenda o que é uma página, o que é um autor, como manusear, como observar uma ilustração, né? E é por isso que nós temos o livro gigante, tanto no livro das crianças de 4 anos, quanto no livro das crianças de 5 anos. E são livros, inclusive, que não só o professor dispõe, como tem um momento em que as crianças recebem esse material em dupla. Outra habilidade que é um fundamento preditor para que se aprenda a ler é a consciência fonológica. Brincar com rimas, aliterações, cantigas, parlendas. É por isso que tem lá no livro gigante das crianças, foi na loja do mestre André, Aiolá, Aiolé. É fundamental brincar com cantigas e parlendas com as crianças desde a educação infantil. E a outra habilidade, que é um fundamento do processo de alfabetização, é chamado de metalinguagem. Essa metalinguagem não é que a gente queira preparar a criança para a escola, mas se eu faço um pré-vestibular, eu me preparo para um vestibular. Se eu faço um pré-natal, eu me preparo para o nascimento. Se eu faço uma pré-escola, eu preciso desenvolver algumas habilidades que serão fundamentais para a escola. Uma delas é aprender a segurar no lápis, a outra delas é aprender a ouvir uma história, a saber o horário de ir para o recreio, a saber esperar a sua vez. Então, essas são habilidades chamadas de metalinguagem, que são verdadeiros fundamentos no processo de alfabetização. Agora, os pré-requisitos são a consciência fonêmica, que é essa relação de que a letra tem um nome e a letra tem um som, né? E esse princípio alfabético, que é quando a criança emprega o princípio, percebendo que se ela muda a letra, muda o som, muda o nome e muda a palavra. Então, os dois fundamentos são consciência fonêmica e princípio alfabético. E, além disso, nós temos os requisitos. Um bom processo de alfabetização, ele coloca a criança para aprender a decodificar, mas dá a essa criança a habilidade de ter fluência de leitura. Como eu disse, não basta ler decodificando. Se olhar um ônibus que vai para Rio de Janeiro e se eu ler muito devagar, o ônibus passa e eu não consigo pegar esse ônibus. Então, eu preciso fazer a leitura automática das palavras e por isso nós temos a habilidade de fluência de leitura. Na parte de ler para aprender, nós vamos fazer um trabalho com palavras, com frases e com textos. Palavras porque o código ortográfico é muito complexo e é preciso que em todos os livros da nossa coleção A, B, C, D, nós tenhamos um bloco vermelho chamado correto. E ainda mais, nós temos, tanto no livro B, quanto no livro C, quanto no livro D, um encarte chamado Gramática na Palma da Mão, que vai ensinar as crianças, a terem esse recurso para que o professor não precise criar uma aula específica sobre esse conhecimento. Esse encarte também ajuda no ensino a respeito das frases, na questão de pontuação, na questão da conexão entre as frases. Na nossa época a gente estudou que as frases elas se coordenam, as frases elas se subordinam. Nós vamos ensinar tudo isso aos alunos sem as nomenclaturas que são próprias de outro segmento. Agora, um texto, que é exatamente o terceiro pilar do ler para aprender, o texto é, na verdade, quando a criança lê, ela lê para compreender. Quando a criança escreve, ela escreve para ser compreendida. Então, se ela escreve para ser compreendida, a primeira habilidade que ela tem que ter muito bem desenvolvida é a legibilidade, é a caligrafia. A segunda habilidade que ela tem que ter muito bem desenvolvida é a ortografia, é saber fazer as palavras de acordo com o código ortográfico.
A terceira habilidade que ela precisa ter para ler e ser compreendida é fazer a conexão entre várias frases. É muito comum você ter hoje no quinto ano os alunos escrevendo os textos da seguinte forma: Maria foi à feira, aí Maria fez isso, aí Maria fez aquilo, aí Maria morreu. Eles não usam às vezes nem a colocação pronominal, né? Maria foi à feira e ela, né? Vocês vão ver várias atividades da nossa coleção ABCD em que as crianças serão induzidas a juntar frases, a juntar ideias. E na questão do texto, o bloco redação ele é fantástico, porque uma coisa é você pedir para fazer redação. O Enem pede para fazer redação, mas ele não te ensina a fazer uma redação. É muito comum a escola brasileira pedir para fazer redação, mas não ensina a fazer a redação. A redação ela tem etapas, e a primeira das etapas é planejar as suas ideias. Planejar, escrever, redigir, rever. Então, a redação ela tem etapas. É preciso planejar a redação, é preciso escrever, é preciso corrigir, é preciso rever e é preciso apresentar a redação. Em síntese, é essa a proposta da língua portuguesa do Instituto Alfabeto, que tem ajudado a milhares de crianças pelo país, né? Quando a gente vai buscar as cidades com melhores indicadores em qualidade de educação, né, dentre as 27 capitais do país, vocês sabem bem que nós temos Teresina em grande destaque aí nas avaliações externas, em cidades de médio porte, Sobral também é uma grande referência, nós temos Coruripe, Bom Jesus, também no Piauí, e eu tenho certeza que a sua rede de ensino vai querer deixar de viver de ilhas de excelência. Uma coisa é ter uma escola muito boa, mas um prefeito ele não é um prefeito de uma escola, o secretário ele não é o secretário de uma escola, a gente é prefeito, é secretário de uma rede de ensino. Ninguém fica feliz vendo uma escola muito bem com outras, né? Ninguém fica feliz com um filho em Harvard e o outro com dificuldade de ler e escrever. Então, aproveite essas soluções tecnológicas do Instituto Alfabeto e leve para a sua rede de ensino esse sistema que seguramente vai trazer bastante qualidade e aprendizagem para todas as crianças.